Vamos repartir a palavra nessa manhã aqui. E a ideia, por a live, no Insta, é mesmo servir a igreja. Vamos ler, se você consegue abrir seu aplicativo, Lucas capítulo 3. Vocês já sabem que eu gosto da participação de vocês. Lucas capítulo 3. Vamos ler alguma coisa sobre João o Batizador, João o Batista. Lucas capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7. João pregando nas margens do rio para batizar. Lucas 3, 7. Dizia ele, olha a mensagem do João Batista. Dizia ele, as multidões que saíam para serem batizadas. Por isso que eu falei batismo. Olha que palavra de amor que ele dava. Ele começava assim, olha o amorzão do João. Raça de víbora, bando de cobra. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Daí ele falava no 8. Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, não fica se justificando, temos por pai Abraão, porque daí ele fala, porque vos afirmo que destas pedras, abanim, pedra em hebraico é abanim, no original, que dessas abanins, Deus pode suscitar banim, filhos, isso é em aramaico. Estou dizendo, vocês estão pensando que vocês são filhos de Deus, desses abanins, pedra, Deus pode levantar abanim, filho, e a Abraão, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo, o que, pois, havemos de fazer diante dessa palavra? Essa palavra mexeu comigo. Essa palavra trouxe inquietação dentro de mim. O que eu devo fazer diante disso? E ele começou. Vocês foram atingidos, né, pelo reino de Deus. O reino de Deus virou pancada na cabeça de vocês. A graça de Deus os alcançou. Então é isso que vocês vão fazer. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Olha aí, o reino de Deus não nos convida e não nos fortalece para o acúmulo, mas para a partilha. É isso que ele está dizendo aqui. Quem é atingido pelo reino de Deus se torna um partilhador. E não estou falando só de oferta na igreja, partilhar carona, partilhar atenção, partilhar um telefonema. Tem gente que fala assim, na cidade XY, não vamos citar agora, hein? É muito difícil fazer amizade naquela cidade, você tem falado. Mas alguém atingido pelo reino de Deus tem esse coração de partilhar braços e abraços também, olhares e atenções. Quem é atingido pelo reino de Deus tem esse coração que partilha tantas coisas. Dando exemplos aqui, para mim, Cássio, o dia que você abriu sua casa para fazer aquela festinha lá, você estava partilhando algo. Poxa, em outro momento, minha querida, você vive sozinha, vive na sua, tem a sua vida. Você pode viver só ilhada pelo medo. Eu vou abrir minha casa para estranho, eu vou abrir minha vida para isso. Mas quando você faz isso, desculpa te dar como exemplo, porque eu falei, poxa, a casa, você vai fazer uma festinha na casa dela. Quando você faz isso, você está agindo no passo que o reino de Deus está falando. E João continua aqui, também foram os publicanos, versículo 12, para serem batizados e perguntarem, mestre, que havemos de fazer? Ele, minha gente, vocês são publicanos, cobrador de imposto, não cobreis mais do que estipulado, ou seja, deixa a corrupção, abra mão desse espírito da época, daquela época e da nossa. Ele está falando, você não tem que levar vantagem nas pessoas, você não tem que cobrar propina dos outros, não viva dessa maneira.
não cobra além do que está estipulado. Versículo 14. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? Olha o que ele falou. E ele lhe disse: a ninguém maltrateis. Para de fazer da pele um alvo. Para de bater nos outros só porque mora no bairro da periferia. Para de ser esse dono da vida e da morte com um cacetete na mão, quando não com uma arma. Você foi atingido pelo reino de Deus, você trabalha nesse meio, talvez você não precise renunciar ao teu cargo, mas você pode ser um portador da presença, da graça, do amor de Deus, mesmo nesse meio. Paulo, escrevendo aos irmãos em Romanos, ele fala assim: olha, aos santos da casa de César, e daí ele faz uma saudação. Existia santos na corrupta Roma, existia santos no meio daquele palácio de luxúria, existia gente boa, Luiz, lá na casa de César, no palácio de César, todo mundo lá corrupto, vivendo as suas festas do vinho, os seus limites não medidos mais. Mas Paulo diz: ó, lá na casa de César, talvez fosse hoje no palácio de Brasília, lá existe gente santa, existem os santos da casa de César. Você trabalha num meio tão corrupto, você trabalha num meio tão terrível, mas eu sou servo de Deus, eu estou ali e a minha vida faz a diferença e marca aquele lugar. Você sabe que gente de Deus é inesquecível por onde passa, em qualquer ambiente que você trabalha, um ambiente em que as pessoas são convidadas a tanta aventura, por exemplo, fora de um casamento, fora de um relacionamento, daí você está ali. Chegou carne nova no pedaço, chegou gente aqui que vai entrar na nossa dança, mas você de repente trata todo mundo muito bem, mas deixa claro que a sua pegada é outra. Você deixa claro naquele ambiente que você não faz parte de tal espírito do ambiente. Você está ali e as pessoas começam a olhar para você, te respeitar, a gente que olha para você e fala assim: poxa vida, olha, no meio de tanta bobagem, de tanta leviandade, tem alguém como o Tavares, tem alguém como fulano. Olha, no meio de tanta moçada doida por aí, batendo cabeça com bobagem, com droga, com libertinagem, tem o Edu, sabe? É isso que o João está falando. Seja essa luz ali no meio. Agora, para falar de João, a gente tem que falar um pouco antes. No Velho Testamento, havia os profetas, e havia a voz profética, e havia as promessas da vinda do Messias, ok. Malaquias, que está aí na Bíblia como o último livro do Velho Testamento, ele traz a última palavra profética. Depois do Malaquias, lá do Velho Testamento, imagina assim, acabou o Velho Testamento, Malaquias, começou o Novo Testamento nos Evangelhos, mas só para você ter uma ideia. Depois que Malaquias profetizou, nós entramos num tempo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento chamado por quê? De silêncio o quê? Silêncio profético. Desde o último profeta do Velho Testamento até aparecer João pregando no deserto, se passaram mais ou menos quanto? 400 anos, isso mesmo, mais ou menos 430, 390, 410, é isso mesmo. A gente fala, passaram-se mais ou menos 400 anos, desde a última profecia até o aparecimento de João. E Malaquias disse assim, lá no último versículo do livro dele, ele fala assim: e virá um profeta no espírito de Elias, ou seja, confrontador, não é reencarnação, mas confrontador, que bate de frente com todo mundo. Haverá um profeta, Elias já tinha existido, já tinha sido arrebatado ao céu. Não estava falando do Elias lá do tempo de Acabe, estava falando do espírito profético de Elias. E ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai botar fogo no parquinho. Ele vai pegar a pá dele e vai quebrar um monte de coisa. Mas tem uma coisa, o Malaquias falou: ele vai converter o coração
dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. O ministério dele vai ser tão contundente, tão perturbador, tão desinstalante, ele vai mexer com tanta estrutura, mas entre o resultado que ele vai fazer está esse: ele vai converter corações, porque esse é o ministério daquele que serve a Deus. Nós temos o ministério da reconciliação. Deus nos chamou para isso, para reconciliarmos pessoas com Ele e Ele com pessoas em Cristo Jesus. Então, quando a gente fala do Evangelho para alguém, do Reino de Deus para alguém, o que a gente está fazendo? A gente está tentando aproximar pessoas de Deus, e Deus de pessoas. Eu não estou aqui para fazer outra coisa, eu não estou aqui para brigar por política, por mais que eu tenha minhas convicções. Eu não estou aqui para falar de partido político, não estou aqui para falar de ideologia política, mas o meu chamado, e o seu e o nosso, de grupos daqueles que conhecem a Jesus, é esse: aproximar pessoas do reino de Deus. O que Jesus falou para aqueles pescadores lá na praia: anda aqui comigo, vem aqui perto de mim, vamos andar nessa jornada junto, eu vos farei o que? Pescadores do quê? De homens. Isso não tem nada a ver com proselitismo. Sabe aquele negócio? Eu vou tirar alguém da igreja X, eu vou tirar alguém do catolicismo, vou tirar alguém do candomblé, vou tirar alguém... Não, isso não tem nada a ver com proselitismo. Pescar homens é abraçar pessoas e trazê-las para perto do reino de Deus que você é. Não da igreja que a gente frequenta, mas do reino de Deus E as pessoas começam a se interessar por Jesus ao serem pescadas por nós, em nossa maneira de ser, em nosso relacionamento. Era isso que João estava dizendo: gente, para sermos isso, nós temos que nos comprometer com os valores do reino. Isso que ele está falando: você não faça mais isso, não faça mais aquilo, não faça mais aquilo. Não era uma listinha de faz e não faz, mas era quando o reino de Deus se torna compromisso dentro de nós, quando o reino de Deus se torna um valor abraçado por nós, encarnado em nós, essas coisas começam a ter atingimentos em áreas da nossa vida. A gente começa a ter, até no sagrado do mamon, a gente começa a entender que quem reina nas nossas coisas é Deus. Se eu te fizer uma pergunta assim, Tavares, que é bem rodado em vários nichos de vida, você já viu gente perder amizade por causa de dinheiro? Agora, a pessoa mais nova que se eu falar assim para ele: você já viu gente perder amizade por causa de dinheiro? É capaz dele conhecer. Você já viu gente ser prejudicada por causa de dinheiro? Tem gente que perde amigo por causa de dinheiro. Agora, uma outra pergunta, e essa é bem mais rara de acontecer: você já viu gente perder dinheiro por causa de amigo? Se eu for abraçar essa amizade, eu vou perder. Eu vou perder aquela promoção, eu vou perder aquele título, eu vou perder aqueles tapinhas na costa, eu vou perder. Se eu abraçar essa verdade, eu vou perder. Isso é comum existir. Nós vemos isso e talvez já tenhamos vivido isso, infelizmente. A gente abre mão de valores do reino, porque para nós outras coisas são mais importantes. E João está vindo com essa palavra: vocês querem mesmo andar no reino de Deus? Não importa só ser batizado, vocês não são víbora que vão tomar um banho e trocar de pé. Vocês são mais do que isso. São pessoas com valores, com projetos, com motivações, e essas motivações precisam ser mexidas. Agora, as minhas mensagens não são longas, não. Eu quero falar mais um pouco do João, lá no capítulo 3 que a gente está. Lucas capítulo 3. Eu vou começar de um texto que eu deixei para lá, o comecinho mesmo. João capítulo 3, o versículo 1. Olha como traz aí para a gente. Vai falar de posições e cargos agora. Olha o que diz aí: no 10º ano.
aliás, no 15º ano do reinado de Tibério César, era um rei lá de Roma, sendo Pôncio Pilatos, aquele que lavou a mão lá na história de Jesus, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Olha a importância desse cara. O Tibério César era rei de Roma, o Pôncio Pilatos era governador da Judéia, o Herodes, que era outro poderosão, era um tetrarca, era um dominador de vários povos, de uma região, não era só da Judéia, da região da Itureia e Tracônides, e Lisânias, outro nome, ele era tetrarca de uma outra região, de Abilene. Os caras tinham poder, os caras eram Trump, Putin e Xing, sei lá o nome eram os caras tinham poder pra caramba, os caras eram dono de tudo ali. Olha, sabe o que aconteceu? Ainda tinha a parte religiosa, sendo os sumos sacerdotes, Silas Malafaia, Anás e Caifás, eles eram os donos lá da religião, da bagaça toda, o negócio estava na mão dessa gente, eles eram os religiosos que mandavam, que andavam de braço dado com o império, que andavam de braço dado com o poder. Essa gente tinha voz na internet, essa gente tinha bilhões de seguidores no Instagram, essa gente dava lucro para a religião. Sendo toda essa gente, verso 2, baixa a mola aí, baixa o tom, porque está escrito assim: toda essa gente estava nos seus palácios, tronos e poderes, mas veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ai, meu Deus do céu, 400 anos esperando uma voz profética. Fazia 400 anos, Cássio, que Deus não falava nada ali. Essa gente, imagina, cada mulher que ficava grávida, eles sonhavam: esse vai ser o precursor do Messias, se não for o próprio Messias. As mulheres grávidas eram símbolos de esperança messiânica. Cada mulher grávida naquele lugar, cada gente que aparecia com um bebê, vem a voz de Deus, esse meu filho vai ser abençoado. Todo mundo faz, gente, Deus não fala mais com a gente, mas ele falou que vai visitar a gente. E eles ficavam olhando também para os palácios lá, esse trono de Caifás, de Anás. Cadê a palavra de Deus? Cadê a mensagem? Estou vendo essa gente vociferar na internet, eu estou vendo essa gente babar pelos cantos, mas cadê a palavra de Deus? Eu estou vendo as encíclicas papais, mas cadê a palavra de Deus? Eu estou vendo os Netanyahu da vida dizer que foi Deus que mandou falar, mas cadê a palavra de Deus? Eu estou vendo o dono do mundo se levantar no norte da América, mas cadê a palavra de Deus? 400 anos, cadê essa voz que vai conciliar gerações? Eu vou converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Cadê essa voz que vai acabar com o conflito de geração? Cadê essa voz que vai trazer para nós a paz? Cadê? De onde vem? É do palácio, é do poder, é de Brasília, é de Washington? De onde vem essa? É de Roma? De onde vem essa voz? O cara lá no deserto, sem diploma, o cara era um pária. Sabe o que é um pária? Um desprezado pela sociedade. Sabe o que falavam de João? E daí tem gente que faz culto da dieta dele, mas tem gente: o cara é tão ripongo, o cara é tão descolado. Sabe o que ele come, gente? Ele come gafanhoto, era isso que falavam dele. O cara pega gafanhoto, ele só pode fazer isso. Ele não quer o almoço do palácio, ele não quer as mesas dos imperadores. Esse cara, acho que ele enfia gafanhoto no mel e come. Era isso que falavam dele, não é? E daí vem a teologia dizer: a dieta de João, quando comer gafanhoto, né? O mel faz bem para a saúde. Mas não era literal o negócio, era um ditado. O cara come gafanhoto e mel, não é possível ele viver nessa simplicidade. A roupa dele não é Hermenegildo Zenga, ele não está vestido da última moda do shopping Dom Pedro, ele não está frequentando a Zara.
o cara se vende pelo de camelo. Sabe o que está falando de João? Esse cara aí, ele se mete a comprar jeans no brechó, gente. As camisetas dele estão tudo desgarçadas. O cara se vende pelo de... Seria isso hoje. Ele não está de colarinho clerical, ele não está com terninho de corte exclusivo, ele não está usando uma bolsa lá do, como chama? Louis Vuitton, ele não está com sapato de couro de crocodilo, ele não está usando um Patek Philippe no braço, aquele relógio que custa 250 pau. O cara come, ele come comida por quilo, como chama esse do governo que tem o Bom Prato? O cara come no Bom Prato, gente, você vai esperar o quê? O cara... Era isso que estava falando de João ali. O cara come gafanhoto mesmo. Mas a palavra de Deus veio para quem? Veio para ele. Quando vem uma palavra de Deus no nosso coração, não importa qual é o nosso título, é pastor, é bispo, é mestre, é apóstolo, é mentor, não é nada, é tudo porque não é nada. Deus não está preocupado, sabe? Hassan, qual que é o seu título, o que você faz? Deus não está preocupado que seminário você estudou. Deus não está preocupado se você sabe grego, hebraico, um pouco de aramaico. Deus não quer saber quantas missas você sabe rezar em latim. Ele quer que você tenha um coração, como nós cantamos hoje, venho a ti me derramar. Um coração derramar na presença dele. Fala, Deus, eu não estou atrás de igrejismo, mas eu estou atrás da tua palavra. Porque se a tua palavra me habitar, se a tua palavra me possuir, se a tua palavra for razão dos meus nortes, se a tua palavra me dirigir, eu vou continuar sendo o mesmo pisador de bola que eu sou, porque eu sou homem mesmo. A minha especialidade é essa, é pisar nas bolas. Mas tem uma coisa, Senhor, algumas coisas vão acontecer, pessoas vão ser tocadas, pessoas vão vir no deserto, ouvir o que eu tenho para falar para o Senhor. Pessoas vão se curvar, não diante dos títulos de João, porque eu não sou nada, sou um pária, a sociedade me considera um desigrejado. Eu estou, o que você é? Não sei mais, eu sei o que eu era quando eu tinha título, quando eu me apegava a título, quando eu olhava para os meus diplomas na parede, quando eu tinha meu gabinete pastoral, quando eu tinha minha vaga, sabe vaga de pastor? Quando eu tinha minha vaga de pastor, eu sabia o que eu era. Hoje eu não sei mais o que eu sou, mas eu sei o seguinte: sou um pária no deserto, mas há uma palavra de Deus sobre mim. Você é uma pessoa desigrejada, né? Entre aspas, mas você tem alguma coisa diferente do que você tinha quando você era igrejado. Alguma coisa aconteceu, a palavra de Deus veio. Quando você fala com tanta autoridade que pessoas podem se incomodar, mas não podem rechaçar o que você está falando. Pode não aceitar, mas não pode dizer o que está falando não tem coerência, porque veio uma palavra de Deus sobre ele. 400 anos, aquela gente esperando isso, 400 anos. De repente, onde veio a palavra? Qual o palácio? Veio doido lá no deserto. E essa palavra era tão marcada na vida dele, que ele falava, Deus me chama para batizar vocês com arrependimento. Um dia, quem surge lá para ser batizado por ele? Palavra que você fez carne. Jesus foi lá, estou aqui para ser batizado. Eu não sou digno nem de me abaixar e passar um limpa-tênis no seu tênis. Eu não sou digno nem de ser engraxate seu. Eu não sou digno de ser um sapateiro seu para pegar super bunda e colar na pontinha do seu tênis que está soltando. Eu não sou digno, João falou para Jesus, né? Eu não sou digno de abaixando-me, desatar as suas sandálias. Mas é isso que ele está falando. Eu não sou digno. Mas Jesus falou, eu estou aqui para isso, porque a palavra de Deus veio até você. E essa palavra de Deus que veio até você, sou eu também, a palavra de Deus, que se fez carne. Eu não fui no palácio para ser batizado, eu estou aqui. Sabe,
Jesus está aqui, porque onde houver 2 ou 3 no meio dele, está aqui. Mas se ele se tornar um personagem histórico, hoje, andando nas ruas de Campinas, provavelmente eu acho que ele vem aqui, numa reunião dessa de párias, para dizer, olha, eu estou aqui, porque a palavra de Deus vem ao deserto. E sabe o que aconteceu? João começou até a ser perseguido lá, porque esse João, quando investido dessa palavra, ele começa a dizer para os governadores, você está fazendo errado. O que acontece com ele? A cabeça dele. Ele perde a cabeça, não no sentido que a gente perde a cabeça. Perde a cabeça! Ele perde a cabeça mesmo. Porque a palavra de Deus é assim, te dá autoridade, te dá ousadia, te dá sabedoria, mas não te dá mais covardia. Foi o que Paulo falou para Timóteo. Timóteo, Deus não tem dado para nós espírito de covardia, mas de ousadia, de poder. Sabe, você recebeu alguma coisa. E o que você recebeu te torna ousado, te torna diferenciado. Isso pode custar, como eu falei, é difícil amizade custar dinheiro, mas dinheiro custar amizade, mas pode te custar posicionamento, dinheiro e amizades. Mas você está revestido por aquilo que eu tenho para você. Então, era isso que eu queria falar. Muita gente esperando quando Deus vai falar. E Deus tem falado no nosso coração. Olha, mudanças, compromisso, arrependimento, transformação. Deixa eu fazer na sua vida. Amém, meus queridos? Amém. Era isso que eu queria repartir com vocês. E agora eu quero que vocês repartam comigo vossas impressões, ó amados. Por favor. Como você falou aí, né? Quando que Deus está falando comigo, né? Quando que Deus fala? Eu ouço muito, assim, né? De pessoas mais religiosas, elas têm uma preocupação muito grande com a vontade de Deus.